A paz do Senhor, Igreja de Deus no Distrito Federal. Essa amada região hoje se junta para celebrar os 134 anos da Igreja de Deus em todo o globo terrestre. Também hoje nós comemoramos o Dia do Pastor. Hoje é o seu dia, Pastor Deusiano. Também eu quero lembrar a vocês que essa será uma programação para toda a igreja participar. Nós contaremos a história da Igreja de Deus, os seus inícios e até a chegada aqui no Brasil, e também teremos um talk show especial e os nossos convidados também já serão apresentados. Também nesse dia especial não posso deixar de lembrar que nós passamos por momentos muito delicados em todo o mundo. É momento de Covid, momento de pandemia, e nesse momento muitos dos nossos irmãos ficaram doentes, das nossas igrejas, pastores nossos, e é um momento onde há uma grande apreensão no meio do povo de Deus. Mas há uma certeza que nós temos: o Senhor está conosco. Em toda a história da igreja, nós seguimos triunfantes, porque Deus nos deu capacidade e fortaleceu as nossas mãos para a peleja. E por isso, antes de nós começarmos esse tempo maravilhoso, e eu agradeço já a sua audiência, eu quero ler com vocês o Salmo de número 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o seio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará ao romper do amanhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fiquem então, meus irmãos deusianos espalhados por toda a nossa região, com essa palavra. E agora nós iremos adorar o Senhor Jesus com o nosso amado irmão Diego Lima. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Estamos aqui, Pai, para bendizermos e adorarmos o teu santo nome. Agradecemos a vida de cada um, Deus, que está acompanhando, assistindo essa live. Que vocês que estão em casa possam receber aquilo que Deus tem derramado sobre nossas vidas. Possam receber também o Espírito Santo de forma especial. Seja bem-vindo, sim, Deus. Seja bem-vindo, sim. Toma o teu lugar. Vem com teu amor, ó Deus, de forma especial sobre a vida dos teus filhos essa noite. Em nome de Jesus.
distante. O amor do Pai, o amor do Pai, amor que nos transforma, nos limpa e restaura. O amor do Pai, o amor do meu Pai. Oh, vem com teu amor, ó Pai, sobre cada um, sobre cada lar, ó Deus. Mergulhado nesse amor estou, atraído por tua graça eu fui. Eu que estava perdido, fui comprado e redimido. Mergulhado nesse amor quero viver, ir mais fundo e teus segredos conhecer, deixar fluir o rio do amor em mim, e que eu possa me encontrar em ti. Deixar fluir o rio do amor em mim, e que eu possa me encontrar em ti. Declare isso. Amor que nos constrange, que não está distante. O amor do Pai, o amor do Pai, amor que nos transforma, nos limpa e restaura. O amor do Pai, o amor do meu Pai. Vem com teu amor, ó Pai, amor que sara e traz vida e transforma a sua vida hoje. O amor do Pai, o amor do Pai te visita, visita a sua vida, o seu lar essa noite, com cura, com transformação, com restauração. Mergulhe nesse amor, mergulhe nesse amor. Eu quero estar imerso em ti, até que não haja nada de mim. Por teu amor ser inundado, deixa fluir, deixa fluir. Eu quero estar imerso em ti, até que não haja nada de mim. Por teu amor ser inundado, deixa fluir. Declare, deixa fluir. Eu quero estar imerso em ti, até que não haja nada de mim. Por teu amor ser inundado, deixa fluir, deixa fluir. Eu quero estar imerso em ti, até que não haja nada de mim. Por teu amor ser inundado, deixa fluir, deixa fluir. Amor que nos constrange, que não está distante. O amor do Pai, o amor do Pai, amor que nos transforma, vem limpa e restaura. O amor do Pai, o amor do meu Pai. Oh! Vem com teu amor, vem com teu amor. Adorado és, adorado. Entregaste a vida por amor, entregaste sua vida por amor de nós, entregaste a sua vida por amor de nós. A morte venceste, o véu tu rompeste,
a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tua é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Declare isso. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. No outro. A honra, a glória, declare, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Declare a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, ao Rei Jesus. Toda honra, toda glória a Deus. Santo, santo Deus. Santo, santo, somente Tu és santo, Deus. Somente Tu és digno de toda honra e toda glória, todo louvor, Pai. E nós somos o Teu templo, nós somos o Teu santuário. Venha, Senhor, fazer morada em nós. Tu és adorado no nosso santuário, Pai. Tu és adorado neste santuário. Tu és adorado em nossas vidas, oh Pai. Nós clamamos por algo novo, Deus, sobre a vida dos Teus filhos. Que cada um seja cheio, que o céu realmente venha se rasgar sobre o lar deles essa noite. Que eles possam experimentar algo novo em Ti, Espírito Santo de Deus. Ao nível mais profundo, ao nível mais profundo. Jesus, Tu és adorado neste santuário. Minha vida é este santuário. Adorado neste santuário, minha vida é este santuário. Oh Pai, faz o céu
descer aqui, tua glória sobre mim. Oh Pai, faz o céu descer aqui, tua glória sobre mim. Jesus, tu és adorado neste santuário, minha vida é este santuário. Jesus, tu és adorado neste santuário, minha vida é este santuário. Descer aqui, tua glória sobre mim. Oh Pai, faz o céu descer aqui, tua glória sobre mim. Vem me leva além, ao nível mais profundo, pra que eu possa viver mais da tua essência, mais do teu poder. Vem me leva além, ao nível mais profundo, pra que eu possa viver mais da tua essência, mais do teu poder. Começa a declarar isso sobre a sua vida. Começa a pedir. Onde você estiver, começa a declarar. Oh Pai, começa a declarar isso. Senhor, venha sobre a vida dos teus filhos. Venha sobre a vida dos teus filhos essa noite. Derrama, Pai, derrama a tua presença. Que o céu se rasgue sobre a vida dos teus filhos essa noite. Que eles sejam cheios, transformados pela tua presença, transformados pela tua essência, Deus. Começa a clamar isso, para que o céu realmente faça um ambiente na sua casa nessa noite. Para que o céu realmente faça um ambiente na sua casa. E você seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio onde você estiver. Seja transformado. Começa a declarar. Oh Pai, oh Pai, oh Pai, faz o céu descer aqui, tua glória sobre mim. Começa a declarar isso. Oh Pai, faz o céu descer aqui, tua glória sobre mim. Vem me leva além, ao nível mais profundo. Oh Espírito Santo, vem sobre nós, sobre os teus filhos, pra que eu possa viver mais da tua essência, mais do teu poder. Mergulho mais fundo, mais fundo, mais fundo. Oh Espírito Santo, vem me leva além, ao nível mais profundo, pra que eu possa viver mais da tua essência, mais do teu poder. Declare isso. Onde você estiver, cante. Vem me levar além. Declare isso. Ao nível mais profundo, pra que eu possa viver mais da tua
profundo, para que eu possa viver mais da tua essência, mais do teu poder. Somos gratos a ti, ó Pai. Receba nosso louvor, nossa adoração. Tu és santo, tu és digno de toda a glória, Pai. Aleluia. O ano é 1884. O pastor Ricardo Spurling, um pastor batista da igreja de Cocker Creek, denuncia à sua comunidade a condição espiritual deplorável que vivia. Durante 2 anos, ele, seu filho Ricardo Spurling e John Clemons se entregaram à oração e estudo da Bíblia. Após esses 2 anos, o pastor Ricardo Spurling e seus companheiros expuseram a urgência de um despertamento espiritual. Em 1886, na noite 19 de agosto, o pastor Ricardo Spurling, em um moinho em Barney Creek, faz uma oração envolto em lágrimas. Fez um discurso inflamado e conclui: todos os cristãos, como os que estão aqui presentes, que desejarem ser livres de todos os credos, tradições, todos feitos pelos homens, e estão dispostos a tomar o Novo Testamento, ou seja, a lei de Cristo, como a sua única regra de fé e prática, dando uns aos outros direitos iguais e o privilégio de ler e interpretar para si mesmos, como ditar suas consciências, e estão dispostos a reunirem-se como a Igreja de Deus para realizar negócios com a mesma, venham à frente. 8 pessoas foram à frente: Ricardo Spurling, John Clemons, Polly Clemons, Barbara Spurling, Margaret Loftus, Belinda Clemons, John Clemons Jr. e Adeline Loftus. Logo após, teve início a primeira sessão e, ao término desta, tomaram as seguintes decisões. A organização que acabava de nascer deveria se chamar União Cristã. Novos membros poderiam ser aceitos pelo grupo, desde que tivessem bom caráter cristão e aceitassem as obrigações sob as quais os primeiros 8 tinham se reunido. Caso um ministro desejasse unir-se à União Cristã, o seu certificado de licença ou ordenação seria válido. O pastor Ricardo Spurling ficaria reconhecido como o pastor, líder e moderador da União Cristã. Nesse mesmo ano, Ricardo Spurling consagra o seu filho, Ricardo Spurling Jr., como ministro ordenado. Ricardo Spurling morre no mesmo ano, aos 74 anos de idade. Em 1892, Ricardo Spurling Jr. conhece William Bryant e mais 3 evangelistas se juntam ao movimento: William Martin, Joe Tipton e Milton McNabb. Em 1896, William Martin, Joe Tipton e Milton McNabb chegam a Camp Creek e iniciam reuniões em uma escola cedida pelas autoridades do município. E ali houveram batismos com o Espírito Santo, curas e libertação. Mais de 100 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Eram cultos simples e sempre começavam com cânticos conhecidos: Maravilhosa graça, foi na cruz e que bondoso amigo é Cristo. Também, em 1896, começaram as perseguições de outras igrejas, acusando-os de heresia, loucura e idiotismo. A Igreja Batista expulsou de uma só vez 33 membros que professaram estar vivendo uma vida de santidade. Após esse acontecimento, surgiu uma pessoa conhecida como Tio Dick, que doou à União Cristã um terreno em frente à escola de onde eles foram expulsos. E ali construíram um templo de madeira, e com a construção do templo a igreja começou a ser independente. O novo templo sofreu vários ataques. Atearam fogo, mas uma forte chuva apagou o incêndio. Dias depois, ela foi dinamitada. Boa parte da igreja foi destruída, mas em seguida foi reerguida. Tempos depois, 106 homens desmontaram o templo. Entre eles estavam vários ministros das igrejas da região, diáconos,
administradores, um delegado e um juiz de paz. O fato de terem desmanchado o templo antes de queimá-lo foi intencional, pois quando foram julgados pelas autoridades do município de Cherokee, eles se defenderam dizendo que não tinham queimado um templo, e sim um amontoado de madeira. Diante deste último ataque, o templo não foi reconstruído. As reuniões passaram a ser realizadas na casa do irmão William Bryant. Um dia, quando ele voltava do campo, sofreu um ataque. Vários disparos de arma de fogo foram efetuados contra ele. 4 acabaram atingindo e, milagrosamente, ele sobreviveu. Dias após esse ataque, 7 homens foram à casa para mais uma vez tentar matá-lo, mas a sua esposa grávida o escondeu e os homens, ao verem a grávida, não forçaram para entrar na casa. Mas não cessaram os ataques. A casa do irmão William Bryant foi alvo de muitos disparos de arma de fogo, mas nunca ninguém foi morto. Durante esse período de perseguição, também surgiram os cavaleiros noturnos, homens armados e encapuzados que patrulhavam as estradas, intimidando as pessoas de saírem de suas casas para irem aos cultos nos lares dos irmãos da comunidade. Cabe lembrar que os 106 homens que desmontaram e incendiaram o templo de madeira foram indiciados pela justiça. Durante o julgamento, onde já era dado como certa a condenação e a prisão dessas pessoas, os irmãos da União Cristã pediram clemência aos acusados, alegando que eles eram seus vizinhos e parentes e afirmando que eles não precisavam de prisão, mas de conversão. A corte aceitou o pedido e os deixaram em liberdade. Após esse incidente, as perseguições foram diminuindo e esse período durou cerca de 6 anos. Em 9 de maio de 1902, foi realizada uma reunião para corrigir os excessos religiosos. As pessoas se tornaram mais estritas e religiosas do que realmente a Bíblia Sagrada pedia. Por exemplo, não podiam comer carne, doces e comidas medicinais foram proibidas. Os homens não podiam usar gravatas e as mulheres tinham que deixar seus cabelos soltos até as costas. Era proibido, por exemplo, trançá-los e prendê-los. Outras várias proibições sem sentido foram tratados naquela reunião. Das reuniões de oração e jejum, esperavam um sinal de Deus para terminar. Quem não tivesse conforme as práticas extremas eram considerados sem espiritualidade. O orgulho foi gerando facções entre os irmãos. Classificaram o batismo no Espírito Santo em graus de poder. Primeiro, dinamite santo. Depois, lidite santo e depois, oxidite santo. A doutrina da preservação dos santos, ou da segurança eterna, foi predominando no meio do grupo durante esse período de excessos. Era ensinado que quem era batizado no Espírito Santo era incapaz de pecar. Eles estavam selados e não podiam cair. Então, nada do que fizessem seria pecado. Também nessa reunião, foi adotado um novo nome para a igreja. Igreja da Santidade de Camp Creek. Camp Creek era somente para designar o local onde a Igreja da Santidade estava sediada. O irmão William Bryant foi ordenado ministro e nomeado oficial da igreja. E o pastor Ricardo Spurgeon Jr. continuava sendo o pastor titular. No dia 13 de junho de 1903, 5 novos membros ingressaram à igreja. Isso aconteceu após uma reunião de estudo bíblico onde eles foram convencidos de que a doutrina do grupo estava de acordo com os ensinos do Novo Testamento. 2 dos 5 foram consagrados como diáconos e um deles chegaria a ministro ordenado. O nome de um deles era A.J. Tomlinson. Ele era um vendedor de Bíblias e já conhecia o movimento desde 1896. Sabia do avivamento experimentado por eles, das perseguições e dos excessos do grupo. Nessa reunião, antes de fazer parte realmente do grupo, Tomlinson faz uma série de perguntas e todas foram respondidas com base na Bíblia. Ao final, ele pede permissão para fazer parte da igreja e foi aceito pela comunhão da igreja. Meses depois,
Tomlinson foi nomeado pastor pelos pastores Ricardo Spurling Jr. e William Bryant. Sob o pastoreio de Tomlinson, se juntaram 14 novos membros em seu primeiro ano, entre eles W.S. Lemons, que também foi ministro ordenado. Em dezembro de 1904, A.J. Tomlinson muda para Cleveland e em 1905, os registros mostram que a Igreja da Santidade tinha 4 igrejas organizadas, uma na Carolina do Norte, Camp Creek, 2 em Tennessee e uma na Geórgia. Ainda em 1905, houve um consenso entre os 4 ministros que seria necessária uma reunião com os representantes das 4 igrejas, para responder perguntas, estudar a Bíblia, traçar planos e avaliar o crescimento desta igreja. Em 1906, é marcada a primeira Assembleia Geral em 26 e 27 de janeiro. O local escolhido foi a casa do irmão Murphy e participaram dessa Assembleia 21 delegados, sendo 7 mulheres e 14 homens. O pastor A.J. Tomlinson foi nomeado como secretário da Assembleia Geral. Alguns membros de Camp Creek se mudaram para Cleveland e no dia 10 de outubro foi organizada a Igreja da Santidade de Cleveland e com isso passou a ser o novo centro de atividades da Igreja da Santidade. Em 9 de janeiro de 1907, começa então a segunda Assembleia Geral na Igreja de Union Grove, próximo a Cleveland. Tomlinson foi quem presidiu essa Assembleia. A pregação de abertura ficou a cargo de Ricardo Spurling Jr., enfatizando a responsabilidade da Igreja de Deus em proclamar o Evangelho a todo mundo. Nessa mesma Assembleia, no dia 11 de janeiro, por unanimidade, foi a mudança do nome Igreja da Santidade para Igreja de Deus. Também foram consagrados mais 2 membros ao ministério, Alex Hamby e H.L. Tree. Além disso, foi também formalizada a função de moderador da Assembleia Geral e Tomlinson foi o primeiro a assumir essa função. Nos dias 8 e 12 de janeiro de 1908, a terceira Assembleia Geral foi realizada em Cleveland. O pastor Tomlinson, que ainda não havia recebido o batismo com o Espírito Santo, foi batizado neste domingo seguinte ao término da terceira Assembleia Geral. Em 1909, a quarta Assembleia Geral foi realizada no dia 6 de janeiro, também em Cleveland. O pregador da abertura foi novamente Ricardo Spurling Jr. O moderador geral foi Tomlinson. E haviam representantes de 12 igrejas. Nessa Assembleia, ficou também decidido que o moderador geral da Assembleia também representaria a igreja continuamente, e não somente nos dias da Assembleia. Após essa definição, Tomlinson foi escolhido como moderador geral da Igreja de Deus, sendo esse cargo o primeiro cargo executivo da Igreja de Deus, com duração de 1 ano para a função. A quinta Assembleia Geral foi realizada em Cleveland em 1910. O crescimento da igreja foi o ponto principal dessa Assembleia. Um relatório foi apresentado e continham os seguintes números: 1.005 membros, 31 igrejas, 22 ministros ordenados e 20 ministros licenciados. O título de moderador geral foi extinto e surgindo a figura de supervisor geral, e que essa pessoa seria responsável também por nomear pastores. E no ano de 1911, temos a sexta Assembleia Geral, que trata sobre o organograma da Igreja de Deus, com a entrada da figura do supervisor de Estado. 7 estados tiveram seus supervisores nomeados. Em 1913, a data das Assembleias Gerais foram alteradas nessa Assembleia, saindo do período do inverno para o outono. Por conta disso, facilitou a participação de mais delegados e, por outro lado, acabou criando um problema: como hospedar tantas pessoas durante as assembleias. Na Assembleia Geral de 1914, foi criado um comitê para decidir sobre a aquisição de um local para as futuras Assembleias Gerais. A.J. Tomlinson, mais uma vez, foi eleito como supervisor geral. 5 líderes da igreja fizeram uma sugestão que a sua eleição fosse perpétua, e a proposta foi aceita. Em 1915,
Nessa assembleia, o comitê criado para a aquisição de um local das futuras Assembleias Gerais apresentou um relatório com uma soma de $235,35 para a compra de um auditório. Em 1916, em janeiro, foi comprado um grande auditório em Harriman, Tennessee, por $3.000, na qual foi realizada a Assembleia Geral no mesmo ano. Na Assembleia Geral, foi criado o Comitê dos Anciãos. Este comitê, junto com o Supervisor Geral, deveriam preparar a agenda das Assembleias, que mais tarde esse conselho se tornaria oficialmente como o Conselho dos 12. Durante a Assembleia de 1917, foi decidido que a igreja construiria uma escola para treinamento de rapazes e moças para trabalharem com eficácia no campo. O nome da escola era Escola de Treinamento Bíblico. No ano de 1918, no dia 1º de janeiro, na cidade de Sevierville, Tennessee, a professora Nora Chambers deu início à primeira turma do primeiro curso da primeira escola bíblica da Igreja de Deus. Esse ano, devido à gripe espanhola, não houve Assembleia Geral. No ano de 1919, na Assembleia Geral, foi tomada a decisão de se criar um orfanato. Um projeto semelhante havia sido criado em 1911 pelo irmão Bryant. Uma casa alugada com 15 crianças, mas infelizmente esse projeto não foi adiante. E no ano de 1920, o orfanato chamado Número 1 foi inaugurado em dezembro, e esse projeto tem sido um dos principais da Igreja de Deus ao redor do mundo desde então. Em 1922, é estabelecido o Comitê Executivo nesta Assembleia. Na Assembleia Geral de 26, é conhecida como Assembleia das Mudanças Radicais. A mudança dos estatutos em primeiro lugar. Em segundo lugar, houve criação e nomeação de um comitê de publicações. Em terceiro lugar, criação e nomeação de um comitê de educação, composto de 5 membros. Dentre as funções deste comitê, constava nomear o diretor do Instituto Bíblico e fixar o salário dele. Em quarto lugar, houve também a decisão de criar e nomear o Comitê de Missões. Número 5, o secretário-geral foi transformado em secretário-tesoureiro-geral. Em sexto lugar, mudança na forma de escolher o Conselho dos 12. Antes era o supervisor-geral quem nomeava esse conselho. Nessa Assembleia, ficou decidido que o Conselho de Ministros Ordenados, atual Conselho-Geral, elegeria o Conselho dos 12. Ficou também decidido, em sétimo lugar, que o Conselho dos 12 era responsável por julgar qualquer oficial da Igreja de Deus. Da Assembleia de 1906 até 1946, com exceção de 1918 por causa da gripe espanhola, as assembleias foram realizadas anualmente. Por conta dos altos custos e outros inconvenientes, foi aprovado nesta Assembleia de 46 que as reuniões seriam bienalmente, sendo assim até os dias de hoje. No ano de 46, a Igreja de Deus compra a instalação do Colégio Bob Jones, em Cleveland. Então a escola bíblica passou a funcionar na mesma cidade onde estavam os escritórios internacionais da igreja. E mudou-se o nome para Colégio Lee, e que mais no futuro se tornou a Universidade Lee. De um grupo de 8 pessoas em 1886, hoje nós estamos presentes em 185 países. Temos mais de 7,5 milhões de membros em todo o mundo. Contamos também com 39.696 igrejas organizadas, 46.366 ministros e no campo missionário atendemos a 580 missionários. Contamos com 116 escolas e seminários teológicos, onde 38.625 alunos estão matriculados em algum dos nossos cursos. A Igreja de Deus cresceu. A Igreja de Deus também chegou no Brasil. Segundo Silas Carvalho, no dia 26 de agosto de 1934, chegava na cidade do Rio de Janeiro a missionária Caroline Matilda Paulsen. Ela fora enviada ao Brasil por uma igreja dos Estados Unidos chamada Igreja Evangélica Calvário Pentecostal. A irmã Matilda Paulsen era procedente da cidade de Olímpia, estado de Washington. Ao chegar no Brasil,
A mesma fez contato com o pastor da Assembleia de Deus, pastor Paulo Macalão. Imediatamente foi para o estado da Bahia, onde permaneceu durante 5 meses para aprender a língua portuguesa. A Igreja Calvário Pentecostal era uma igreja pequena. Tinha apenas 2 trabalhos missionários, um orfanato na Índia e o outro foi a obra que a irmã Carolina Matilda Paulsen iniciou no Brasil. A missionária Matilda Paulsen chegou ao Goiás no dia 9 de fevereiro de 1935. Assim que ela se estabeleceu na cidade de Catalão, Goiás, começou a pregar uma mensagem pentecostal. Logo, iniciou-se uma perseguição contra a sua pessoa. Ela foi apedrejada enquanto fazia culto ao ar livre, juntamente com algumas pessoas que simpatizavam com o modelo pentecostal de sua pregação. Ela tentou alugar um salão no centro da cidade para dirigir alguns cultos, mas ninguém quis alugar este salão porque eram pentecostais e não queriam que os pentecostais abrissem uma igreja ali. A cidade era muito católica e fez grande oposição à mensagem de Carolina. Um fator interessante aconteceu em certo momento, em uma das reuniões conduzidas pela missionária, quando uma criança, filha de um comerciante sírio-libanês, chamado Antônio Salles, foi atingida por uma das pedras atirada pelos seus perseguidores. Devido a esse fato, o comerciante resolveu alugar um salão dentro da cidade para a missionária poder pregar. Quando a notícia desse ocorrido chegou ao padre da cidade, gerou um grande desentendimento com o comerciante, ameaçando de privação dos sacramentos da igreja. Porém, o salão permaneceu aberto. E a primeira pessoa que chegou para compor o ministério da missionária Carolina, em Catalão, foi um senhor chamado Manuel Pereira, conhecido por todos como Manuel o Português. Sobre a missionária Matilda, o reverendo Silas Carvalho escreve, abre aspas, a missionária Matilda era uma mulher de um caráter firme, que buscava ser correta. Em 1983, durante uma conversa com o professor Antônio Salles Filho, certificou-me de que era o filho do comerciante que alugava o salão para a irmã Caroline. Ele contou vários detalhes de desentendimento do pai dele com o padre, por causa do aluguel do salão para a missionária Matilda. Disse que a missionária Matilda ensinou a mãe dele a fazer bolo de chocolate. Finalizou dizendo, aquela mulher era uma santa. Fecha aspas. Durante o início do trabalho em Catalão, não ocorreram conversões. Estima-se que no ano de 1935, e após um ano muito difícil de lutas e perseguições, somente Manuel Português e algumas crianças formavam a congregação da missionária. Ela já se encontrava desmotivada e sem apoio da própria denominação que a tinha enviado. A mesma já estava fazendo planos de voltar para os Estados Unidos. Porém, havia em seu pensamento muitas incertezas, até mesmo uma possibilidade de desistência do trabalho e, como diz Silas Carvalho em seu livro, abre aspas, a missionária Caroline disse, conforme a entrevista do pastor Manuel Epaminondas, que orou a Deus, dizendo que se até o final de 1935 não convertesse ninguém, era prova que ela deveria parar de trabalhar em Catalão, Goiás. E no dia 31 de dezembro de 1935, converteram-se 2 soldados da Polícia Militar, Manuel Epaminondas e Joaquim Inácio. Outras pessoas também se converteram e desejavam ser batizadas nas águas. O primeiro batismo foi realizado no dia 16 de maio de 1936. Um fato interessante que acontecia nesse momento é que no dia do batismo anunciado, o chefe da polícia mandava os soldados que queriam ser batizados irem fazer algum tipo de tarefa especial, impedindo-os de receber o sacramento. Inclusive, para solucionar esse problema, o batismo desses homens foi realizado numa cerimônia sigilosa na madrugada. E após a conversão dos soldados, já não jogavam mais pedras, tomates, ovos na missionária Matilda e o seu grupo. A missionária Matilda trabalhava com todo o apoio da Igreja Assembleia de Deus do pastor Paulo Macalão.
uma vez que ela não batizava os novos convertidos e nem lhes dava os sacramentos. Então, a Assembleia de Deus é que enviava pastores para oficializar tais sacramentos a este grupo que ela liderava. No início do Calvário Pentecostal, até mesmo alguns terrenos foram documentados no nome da Assembleia de Deus, pois aquela igreja não era registrada ainda. Alguns anos mais tarde, a Igreja Calvário Pentecostal foi registrada separadamente da Igreja Assembleia de Deus. Em 1937, o jovem soldado da Polícia Militar Manuel Epaminondas casou-se com uma jovem recém-convertida chamada Maria. Essa moça, mesmo antes de ser batizada, ganhou várias pessoas para o Evangelho. Pouco tempo depois do seu casamento, Epaminondas foi consagrado pastor, sendo o primeiro pastor da Igreja Pentecostal aqui no Brasil. Ele foi doutrinado pela missionária Matilda e tornou-se o principal auxiliar dela. De acordo com o crescimento do trabalho, a missionária Matilda Paulsen concluiu que já não podia continuar à frente da Igreja Calvário Pentecostal. A obra estava em plena expansão e precisava de apoio, e apoio que ela não tinha da sua denominação. Quando ela estava nos Estados Unidos, fez contato com a Igreja de Deus de Washington. Escreveu uma carta para o superintendente da Igreja de Deus da América Latina, em que ela menciona a possibilidade de passar a sua administração e o trabalho missionário que ela iniciou no Brasil para a Igreja de Deus. E segundo o reverendo Silas, abre aspas, o superintendente gostou do plano, até mesmo porque a Igreja de Deus não tinha consolidado o seu trabalho em nosso país. Esse acontecimento poderia gerar uma boa oportunidade. Os detalhes foram acertados. A missionária Matilda tornou-se membro da Igreja de Deus, sendo recebida numa igreja do Texas em 1954. Fecha aspas. Um mês depois, ela retorna ao Brasil. Quando chegou, reuniu-se com a liderança do Calvário Pentecostal e esclareceu os motivos de sua mudança para a Igreja de Deus e, ao mesmo tempo, ela encorajou ao seu povo a unir-se também com essa igreja. A maioria aceitou a mudança de imediato, porém alguns relutaram, mas finalmente todos concordaram com a mudança. No dia 25 de novembro de 1954, na cidade de Pires do Rio, Goiás, aconteceu a primeira reunião de obreiros da Igreja Calvário Pentecostal, com 2 representantes da Igreja de Deus nos Estados Unidos para oficializar a reunião. Segundo escreveu o reverendo Silas, abre aspas, a reunião que concluiu e oficializou a união do Calvário Pentecostal com a Igreja de Deus aconteceu no dia 12 de março de 1955 em Campinas, Goiânia. A maioria dos ministros do Calvário estava presente nessa reunião. Devido a essa união, finalmente, a Igreja de Deus estava presente no Brasil. No relatório que o Comitê de Missões recebeu acerca da união do Calvário Pentecostal com a Igreja de Deus, consta que havia 40 obreiros, cerca de 30 igrejas e aproximadamente 700 membros em todo o Brasil. Fecha aspas. Com a união efetivada, a Igreja de Deus assumiu a administração do trabalho e também a missionária Carolina Matilda pôde retornar em definitivo para os Estados Unidos em 1956. Poucos dias após o seu retorno do Brasil, a mãe dela faleceu. Após essa morte, ela mudou-se com o pai para Nogales, Arizona. Ali, começou a evangelizar os mexicanos e a trabalhar com as igrejas de Deus daquela região, na fronteira do México com os Estados Unidos. Ela passou a dedicar a sua vida em favor do seu pai, que já estava em idade avançada. E a Igreja de Deus no Brasil seguiu em franco crescimento. Hoje, 729 são os números de igrejas espalhadas em todo o território nacional. Temos 449 congregações que atendem a mais de 69 mil membros e com 1.350 ministros trabalhando em nossas igrejas. Então,
nesse dia 19 de agosto, temos muito a comemorar. E em nome de todos nós dizemos: Feliz aniversário, Igreja de Deus! Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É com essas palavras de Lamentações de Jeremias, o capítulo 3, versículo 21, que cumprimento o bispo Pedro Gomes, supervisor da região central. Cumprimento de igual modo todas as pastoras, pastores, membros e congregados desta linda região. Nesse mesmo sentido, parabenizo pelo Dia do Pastor e aniversário da Igreja de Deus no Brasil. O livro de Lamentações narra a lamentação e condição do povo naquela época. Porém, no capítulo 3, versículo 21, o profeta Jeremias tomou uma decisão. A decisão de não ficar lamentando, e sim buscar uma palavra que traz esperança. Nesse mesmo sentido, no dia do aniversário da igreja e do dia do pastor, eu te convido a tomar essa mesma decisão. Trazer à memória aquilo que traz esperança. Primeiramente, porque quando trazemos à memória o que nos dá esperança, criamos condições e circunstâncias positivas para que possamos mudar a nossa história. Segundo, porque sabemos que a fidelidade de Deus é o fundamento da nossa esperança e que a sua misericórdia são a causa de não sermos destruídos. Porque as suas misericórdias não têm fim e, segundo a Bíblia, elas se renovam a cada manhã. Assim sendo, como diz o salmista no Salmo capítulo 77, 11 e 12, lembrarei da obra do Senhor, certamente eu me lembrarei das tuas maravilhas desde a antiguidade. Meditarei nas tuas obras e falarei dos teus feitos. Para finalizar, quero parabenizar a todos nesta linda região e assim que possam receber a graça de Deus. Parabenizo pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Parabenizo as pastoras e pastoras que tiveram que se reinventar e desenvolver seu ministério em dias difíceis. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por um momento muito especial na vida de vocês. Que Deus esteja abençoando em nome de Jesus. Amados pastores, amadas pastoras da Igreja de Deus na região do Distrito Federal. Desde aqui de Portugal estamos gravando essa mensagem para vos saudar e vos enviar um abraço muito cordial e que Deus os abençoe grandemente no Dia dos Pastores e para todos sempre. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Um abraço. Bem-vindos ao nosso Talk Show Deusiano. Nessa noite nós temos um bate-papo especial com duas figuras importantíssimas da Igreja de Deus. Trata-se do bispo Pedro Gomes e pastora Maria Pereira. Nós falaremos de aspectos da pastoral deusiana e eu tenho certeza que será de grande edificação para a sua vida. Vamos com a gente? Igreja de Deus, essa programação realmente está fantástica. Eu sei que você está aproveitando muito nossos louvores, esse tempo de instrução sobre a Igreja de Deus. E agora eu estou num papo interessantíssimo com essas duas personalidades da Igreja de Deus. Claro, em primeiro lugar, nossa dama que está bonita aqui nessa noite, pastora Maria Pereira. Boa noite, pastora Maria Pereira. Boa noite. Bispo Pedro Gomes, boa noite. Boa noite, Bispo Bruno da Hora. Que alegria estar com você aqui nesse programa tão especial, para um dia tão importante para a história da Igreja de Deus. Que maravilha. Pessoal, a gente vai falar de aspectos da nossa pastoral. Vamos falar da vida deles aqui. Todo mundo tem um pouco de curiosidade de saber como vivem os pastores
o que comem, aonde se escondem, né? Como é a vida dos pastores. E eu sei que muitos de vocês querem saber como é a vida do nosso supervisor também, da pastora Maria Pereira, também uma pessoa muito importante na história da Igreja de Deus, na região e também de nível nacional. Eu quero começar aqui primeiro, Bispo Pedro. A gente conhece a sua história, claro que não em detalhes, sabe que o senhor iniciou a obra do Riacho Fundo. E quando o senhor iniciou, o senhor era papai de crianças pequenas, também trabalhava, e o seu trabalho também demandava muito tempo, conseguiu plantar uma igreja, cuidar da igreja. Conta pra gente como é que foi essa dinâmica, que só de falar e narrar já estou cansado e estressado. Conta um pouco como é que foi isso aí. Bispo Bruno, todo ministro, todo pastor que toma a decisão de ser um pastor titular e ao mesmo tempo ter um trabalho secular, ele precisa entender que haverá muitos desafios, muitos obstáculos a serem vencidos. Quando eu fui convidado a plantar a Igreja de Deus no Riacho Fundo, eu tinha um trabalho secular e eu tive que adequar de maneira muito profunda uma agenda pessoal para adaptar-me à demanda do trabalho secular e à demanda de plantação de uma nova igreja. Administrar tempo, administrar tudo, né? Tudo isso. E além de fazer essa programação, a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque à medida que você fica de frente para um, ficou de costa para o outro. Então, temos que saber equilibrar essa dinâmica entre o trabalho secular e o trabalho da igreja. Tendo em vista que o da igreja, ela te explora mais psique-emocionalmente. O trabalho secular é aquilo que você tem que fazer, aquilo que está definido, mas a demanda espiritual, ela não tem horário, ela pode te envolver 24 horas e isso é realmente um grande desafio. E se o senhor tivesse que escolher entre um plantão no seu trabalho que é obrigado e estar na igreja, qual seria a sua prioridade? Claro que o trabalho, ainda mais na sua área, é uma obrigação, o senhor tem que estar lá. Mas lá no teu coração, o que ardia com mais vontade? Eu prefiro tal coisa para fazer. Na verdade, quando você está no trabalho secular, que você foi contratado por uma empresa para a prestação de um serviço, você tem obrigações com ela. Ainda que você deseje no seu coração, na sua mente, estar prestando serviço ministerial, você tem uma obrigação no teu trabalho secular. E você não pode confundir isso, porque isso dá problema. Porque, de certa forma, o trabalho secular para nós pastores é um amparo. Porque você não fica muito dependente da igreja para muitas coisas e pode até prestar o melhor serviço para a igreja exatamente em razão disso. Porque a empresa que te contratou, ela te paga o teu salário, isso te garante uma certa comodidade. Não sei se me entende, uma comodidade, uma segurança financeira, uma segurança para o hospital, enfim, essas questões. Quando uma igreja que está sendo plantada ainda não tem condições de te ajudar nesse aspecto. Então, esse equilíbrio, ele precisa estar bem afinado, bem ajustado, para que você não roube um ou outro. O papel da igreja nesse momento é muito importante, né? Que o membro saiba que o seu pastor, ele tem uma outra vocação na vida, que é o trabalho que nós chamamos secular, ele também tem que trabalhar. E aí eu pergunto, como foi o comportamento da igreja quando via o Senhor, por exemplo, tendo que dividir o tempo com ela, né? Com a igreja e o trabalho secular? Qual foi a reação? A igreja reclamou ou aceitava e entendia muito bem? Porque é uma pergunta que muitos pastores fazem. Se eu estiver trabalhando, como é que a igreja vai reagir? Vai me rejeitar porque eu não dou tempo devido? Como que a igreja do Riacho Fundo reagiu com o Senhor na época? Muito bem. Considerando que era uma igreja que estava ainda sendo implantada em formação e já nasceu com esse biotipo, com essa personalidade do pastor que trabalha e divide o seu tempo, então não tive nenhuma dificuldade. É diferente para aquele pastor que vai pastorear uma igreja já plantada, já consolidada, e essa igreja tinha um pastor de tempo integral e agora vai ter um pastor de tempo dividido com uma empresa secular. Aí é mais difícil, talvez os membros tenham um outro comportamento. No meu caso, não tive nenhum tipo de sofrimento, nenhuma dificuldade, pelo contrário. A igreja me considerava um herói em saber fazer as duas coisas e a igreja ainda continuar avançando e crescendo. Maravilha. Então, para você que é profissional também, há lugar para você no ministério. O jovem que está me ouvindo agora, assistindo agora,
e você quer ser um pastor, mas também não pode ou não quer abrir mão da sua profissão, não é nenhum demérito, também é bem-vindo nesse momento. A Igreja de Deus tem espaço para todos. Pastora Maria, o que a senhora acha dessa dinâmica, né? Pastor Bruno, só um adendo. Sim. Antes que você transfira para a pastora essa palavra, é considerar que a pessoa que tem uma dupla jornada, ele tem que fazer muito mais esforço do que aquele que tem tempo integral, porque ele tem agora três gigantes a ser derrubados. Primeiro, que ele tem que vencer a dificuldade da empresa que ele é contratado, da família que ele cobra tempo de qualidade e da igreja que também ele cobra tempo de qualidade. Na verdade, todos os três querem tempo de qualidade. Então eu percebo que para o pastor que vai investir em um trabalho ministerial, dividindo o tempo com sua empresa ou com sua vocação secular, ele precisa se preparar psicoemocionalmente para esse enfrentamento. Verdade. O envolvimento emocional, eu imagino que nesses três contextos faz muita diferença na vida pessoal, né? Claro, sabe, eu estava pensando aqui enquanto ele falava a respeito do pastor empreendedor, aquele que não é empregado, que não tem que bater cartão, ele faz o horário dele. Também é uma grande saída para muitos pastores, né? Nós temos aqui na nossa região o pastor Fabiano Alvarenga, que também é um empreendedor, ele é André Barbosa e outros tantos, que eles conseguem ter uma flexibilização maior de agenda. É um caminho também para muitos que querem ter uma renda extra, mas sem deixar de ser pastor a tempo completo. E o senhor falou uma coisa interessante também, você tem que saber organizar muito bem os seus horários, os seus tempos, administrar para que ninguém fique desguarnecido. Pastora Maria, a gente sabe que a pastoral, ela exige muito do seu psicoemocional, como disse o bispo Pedro Gomes. Como a senhora vê essa questão da tensão do pastor de ter que atender não apenas a igreja, que quer muito do seu tempo, da sua atenção, mas também a sua família? Nós temos famílias como todos, problemas como todos, e esse pastor que também tem uma profissão e precisa trabalhar, nós falamos de três frentes, e podem ser outras frentes, e mais problemas. Como que a senhora vê a questão psicológica do pastor em um tempo tão corrido, onde tudo é urgente para o pastor? O que o pastor precisa fazer para estar bem, para poder então dar o melhor de si para todas essas áreas? Então, bispo Bruno, eu entendo que esse é um desafio diário, constante, e do mundo moderno, então, eu acho que se torna um desafio maior. Verdade. Porque as exigências são maiores, parece que o tempo fica muito pouco para tantas coisas a fazer. Então, eu acho que é um desafio do dia a dia. E eu entendo que se a gente não tiver a preocupação de cuidar primeiro da gente, pessoa, a gente não vai conseguir cuidar nem da família, nem da igreja. E ainda com outro trabalho, com um terceiro trabalho, no caso, né, o bivocacional. Isso, Bruno, nesse aspecto, eu preciso salientar aqui uma experiência negativa. Em 96, eu tinha filhos pequenos, um casal de gêmeos. Os filhos não eram grandes, o Douglas mais velho também tinha lá seus 8 anos de idade, o do meio 4 e os outros recém-nascidos. E com essa dinâmica de tem que servir a empresa, a igreja, a família, a gente vai se doando muito. A pastora Maria Pereira falou uma coisa muito interessante: cuidar de si mesmo. E às vezes a gente deixa de cuidar da gente para cuidar dessas coisas, e acaba que você pode ter uma doença grave. Eu, por exemplo, tive um pequeno quadro de depressão e tive que fazer esse tratamento pela empresa. E quando eu falei para a empresa que eu dividia meu tempo também com as questões pastorais, a empresa falou a seguinte coisa para mim, foi uma coisa que me deixou muito triste: a empresa não te paga para ser pastor, ela te paga para você trabalhar aqui. Se você está adoecendo sendo pastor, nós não podemos pagar essas contas. Difícil de ouvir, né? Difícil de ouvir, para mim foi difícil, mas porque foi um tempo de dificuldade que precisa também ser gerenciado com muito cuidado. Então, o pastor que vai investir nessa dupla jornada, ele precisa entender que ele tem que cuidar dele mesmo. Ele tem que fazer uma agenda que ele também esteja dentro da prioridade. Olha que legal, nossa conversa está indo para um caminho interessante. O senhor, como supervisor, claro, o senhor era pastor de igreja local e tornou-se supervisor. Conhece as dores, as aflições, viveu na própria carne. O que o senhor diria hoje como líder de líderes? Primeiro, me conta como é essa experiência de sair da pastoral local para uma pastoral global, né? E em segundo lugar, qual o conselho que o senhor daria para os pastores que, por conta das exigências do nosso mundo, do tempo moderno,
precisam conviver com a tensão do ministério, a tensão do trabalho, a tensão da família, e de repente quebra em um estresse, numa ansiedade, numa depressão. O que o senhor teria para dizer, como alguém que já passou por isso, a esses pastores, né? Então, bispo, eu creio que por essas experiências, lá na ponta da lança, na igreja local, pastoreando, plantando igreja, eu plantei 16 igrejas, mesmo com todas essas dificuldades. E enquanto você pastoreia uma igreja local, a sua visão eclesiástica, a visão administrativa, ela tem um ângulo. Quando eu vim para a supervisão regional, que eu saí desse ambiente da igreja local e vim para um cargo administrativo, ele para a gente causa um certo choque, a princípio, e um certo temor. E eu gosto de, quando as pessoas me perguntam sobre isso, eu falo o seguinte: eu deixei de pastorear ovelhas para pastorear leões, que são os pastores. Mas uma coisa interessante é que na região central, na região do Distrito Federal, onde eu estou supervisor, eu tenho muita facilidade de pastorear pastores. São homens maduros, mulheres maduras, tremendos, cheios de fé, de muita humildade, são muito obedientes, são pessoas fantásticas. Então eu não tenho dificuldade de pastorear essas pessoas, porque também são ovelhas. Então isso facilitou nesse processo de transição entre igreja local e líder de pastores. E eu fiz isso por conta do grupo que eu estou pastoreando, e facilitou o processo. Então eu não tive muito sofrimento concernente a isso. De outra sorte, também posso afirmar que as experiências pessoais como pastor local, conhecendo toda a dinâmica da igreja, me ajuda a ajudar os pastores. Porque agora eu olho para esse pastor como eu fazia na igreja, como é que eu vivia na igreja. Então eu já compreendo os pastores, as coisas mais profundas que eles sofrem, eu já sei identificar e sei como ajudá-los. Então facilitou também para mim esse trabalho. Amém. É questão de ser pastor de pastores, né? Dentro disso eu tenho uma experiência um pouquinho diferente, pelo fato de trabalhar administrativamente e ao mesmo tempo pastorear. Assim, eu estou no sexto pastorado. Então é interessante, porque às vezes as pessoas não veem essa função administrativa, mesmo tendo que cumprir horário, essas coisas, como um trabalho. Aí a igreja, eu não vivo isso hoje, mas eu já vivi momento em que a igreja achava que ela era a prioridade, que por eu estar trabalhando administrativamente, não era o meu trabalho, a prioridade era a igreja, aquilo não era um trabalho. Seria... e aí tem todo um trabalho na mentalidade. Eles imaginavam que era uma concorrência, né? Que era uma concorrência com a igreja. Concorrência com a própria igreja, né? A igreja concorrendo com a igreja. Interessante. E eu quero também falar para o pessoal que é jovem, pastor jovem, aspirantes ao ministério. Eu sou pastor desde 19 anos de idade. E eu quero trazer também para a nossa sardinha aqui, que eu lembro muitas vezes de como jovem ter que provar o valor do jovem, né? Tem que ser bom na administração, bom na pregação, bom em tudo, porque o olhar dos mais velhos está sobre os jovens, e isso também traz certo estresse. Isso passou, aconteceu comigo, também dá certo estresse. Não, mas isso não existe mais, né? Não, hoje não, porque eu já não sou tão novo. Isso, Bruno, eu até acho interessante essa observação, porque os mais velhos, eles vão procurar os tesouros que estão no meio dos cascalhos por aí. Sim, então, às vezes a exigência, essa cobrança, ela pode ser muito salutar em alguns aspectos, porque você hoje é um jovem pastor, começou com 19 anos, está aqui em plena ascensão e passou por esse processo. Se nós não cuidarmos melhor de como fazer para que jovens ingressem no ministério e não cobrar deles uma postura adequada para o ministério, nós vamos ter dificuldade. Pode ser que na transição de gerações eles não consigam nos substituir e a coisa não funcione direito, né? Mas eu digo a você, jovem, atenção, viu? Atenção, porque o crivo é fino e é poderoso aqui. Pastora Maria, a gente está falando dessa dinâmica pastoral, e a irmã, como pastora também, né, há muito tempo, sendo mulher, né? E a Igreja de Deus, glória a Deus, dá muita oportunidade para a mulher ser pastora, para a mulher desenvolver o ministério. Eu queria te perguntar o seguinte: existiu algum tipo de rejeição no início, ou ainda alguma dificuldade por ser mulher? É uma curiosidade que pessoalmente eu tenho, né? O que as pastoras passam?
Porque eu te vejo lá em cima, eu olho a pastora Maria, meu Deus, essa mulher aqui é uma capacidade tremenda. Mas a gente não sabe, a gente não sabe o que acontece lá na lida do dia a dia no Ministério da Mulher. Conta um pouquinho da sua experiência como mulher, se alguma coisa atípica aconteceu por ser mulher ministra. Bem, eu vejo vários testemunhos de colegas de ministério de algumas dificuldades que já passaram em virtude de se sentirem desprotegidas, de se sentirem que não tem todo o espaço que precisa. Então, conversando com colegas de ministério, eu já ouvi essa história, histórias assim, mas não é a minha experiência, né? Talvez por causa do meu temperamento, né? Não sei, mas eu particularmente nunca tive dificuldade. Eu sempre vi com bons olhos o espaço que a Igreja de Deus sempre deu, o valor que sempre deu à mulher. E no pastorado em si, eu vejo uma dificuldade no aconselhamento, por exemplo, de casais mais jovens. Eu percebo na minha caminhada que os casais mais jovens, eles têm mais dificuldade de ter um aconselhamento comigo. É mesmo? Eu percebo isso, mas assim, muito leve, mas a gente percebe. Por isso, eu sempre tenho na minha equipe, eu trabalho sempre em equipe, eu gosto de ter um casal jovem, para atender isso. Porque aí equilibra. Mas não é uma coisa forte que prejudica o meu ministério. Mas eu trabalho com os casais, aconselho casais, mas eu vejo assim que a gente tem que perceber, Bispo Bruno, a gente tem que perceber assim, cada realidade, cada momento, né? Eu me sinto aceita em todos os pastorados. No início eu até pensei, uma época eu pensei assim, vamos ter dificuldade, porque não vão aceitar. Não tive. Todos os pastorados que eu participei, assim, que eu exerci, fui muito bem aceita na igreja, e na denominação em si, com os colegas, inclusive, né, de ministério, eu não vejo. Também eu não olho muito para isso, não. Bispo Pedro, eu acho que é maravilhoso você ser aconselhado por uma pastora. A pegada é diferente, né? Entre um homem pastor e uma pastora, uma mãezona que tem todo um carinho para falar, até para repreender, é melhor ouvir de uma pastora, né? Muito melhor. Nem sempre a gente é mãezona. Bispo Bruno, olhando aqui a fala da pastora Maria, é admirável, porque no processo ministerial dela não teve nenhuma dificuldade, nenhum contratempo, nenhuma discriminação. Mas, na verdade, a gente que já assume essa função de supervisão, a gente já conhece a coisa de uma forma mais geral, né? E anda muito na região, nos rincões, enfim. E, infelizmente, nós temos ainda alguns lugares que há muito preconceito ainda ao Ministério da Mulher. Eu não digo dentro da nossa denominação. Uma das dificuldades que a gente enfrenta mais é com as igrejas co-irmãs que não entendem o Ministério da Mulher ainda e que ainda acusam e apontam. E eu já percebi que até no meio dos ímpios, por exemplo, eles não têm diferença para isso. Eles não ligam se é um homem pastora, se é pastora. Geralmente é uma discriminação mais cultural dentro do próprio cristianismo. Eu acredito. Né? Divergências doutrinárias, culturais, entendi. E eu penso também que, com todo respeito com as mulheres, colegas de ministério ou não, pessoas que a gente conhece, histórias que chegam até a gente, que das dificuldades, mas eu acho que nós, como mulheres, nós precisamos também ter uma postura de confiança. Sim. Porque assim, eu a partir do princípio assim, olha, eu faço parte de uma igreja que apoia o Ministério da Mulher. Então eu estou segura, eu estou respaldada. Então eu tenho que agir com todo respeito, com o pensamento das pessoas, mas saber que eu tenho que saber a que eu vim. Então, assim, eu acho que essa postura, se cada mulher tiver essa postura, cada ministra, cada pastora, assim, muitas barreiras, né? E pastor também. Ficando. E pastor também. Porque, veja bem, nós vimos muitas vezes a pessoa falar assim, um pai falar para o filho, eu quero ser amigo do meu filho. E eu penso que o pai não precisa ser um amigo do filho, ele precisa ser pai do filho. Verdade. E eu penso que pastor também tem que ter uma postura de ele quer ser amigo de todo mundo da igreja. E eu acho que é um caminho inadequado. Eu penso que o pastor tem que ser pastor da igreja, para que a sua autoridade espiritual nunca venha a ser deixada de ser reconhecida. Ele pode ter amizades e tudo mais, mas ele tem que ser o pastor. Excelente, fala. Porque o cajado está na mão dele
A responsabilidade espiritual é dele, está sobre ele, e é ele que vai prestar conta do rebanho. Gente, que coisa maravilhosa. Eu amo ser pastor da Igreja de Deus. Como eu já falei aqui, eu sou membro da Igreja de Deus desde que... Eu nem lembro, acho que eu estou saindo, vendo da minha mãe, me colocar, esse aí é deusiano, desde que eu nasci, desde criança. E eu tenho privilégio de ser deusiano desde criança, minha família desde criança, desde muito novos, todos da Igreja de Deus. Tive a oportunidade de ser levado ao ministério da Igreja de Deus. A Igreja de Deus me reconheceu, cuidou de mim, continua cuidando, discipulando. Nós estamos aqui conversando com eles, mas eu recebo aconselhamento, abraço e orientações desses dois e de outros ministros mais velhos do que eu, com muito mais experiência. Eu sou muito grato, sabe, à Igreja de Deus. A Igreja de Deus, para mim, é a casa que eu me sinto bem. Nela eu desenvolvi o ministério, plantei 2 igrejas estando na Igreja de Deus, 2 fora do país, e fui reconhecido por isso. Aprendi muito, pastorei lá, pastorei aqui, tudo porque a Igreja de Deus abriu a porta. E eu digo que eu não sei viver como ministro em outra organização, porque já está em mim, está no meu DNA. Eu amo ser da Igreja de Deus. Aí eu queria saber dos senhores se partiram do mesmo privilégio do meu, de me sentir amado, querido na minha querida Igreja de Deus. Eu amo minha igreja. Eu quero saber, quando a gente fala de Igreja de Deus, o que vem no seu coração? Muita coisa boa. A minha história com a Igreja de Deus começou em 79 e eu só tenho crescido. A Igreja de Deus me trouxe muitas oportunidades de estudar, de conhecer a palavra de uma forma maior e de entrar no ministério de uma forma bem efetiva e de servir, né? Então, assim, Igreja de Deus é minha casa também. É bom minha demais. casa. Bispo Pedro, eu sei da sua história também. Eu sei que o senhor, dentro da Igreja de Deus, foi crescendo, principalmente na área da educação, doutorando hoje. Fala um pouquinho dessas oportunidades que a Igreja de Deus abre para nós. Veja, que são 3 pessoas que já foram bolsistas. Eu sei que a senhora estudou no CID lá, na época da FATEID, né? Sim. Professora de lá também, secretária de lá, ou seja, ela é o patrimônio ativo da Igreja de Deus. Importantíssimo. Eu tive o privilégio de estudar também na Igreja de Deus, fazer o meu mestrado, e aí estamos correndo atrás do doutorado, e o Bispo Pedro também cresceu academicamente na Igreja de Deus, confiando no ministério dele. Como é que foi esse percurso todo? Muito bem. Eu me converti aos 14 anos, mas numa outra denominação, e depois só voltei em 87, já para a Igreja de Deus, e estou até hoje. E eu comecei uma série de atividades educacionais para que o meu ministério pudesse abençoar a Igreja de Deus. Então o que eu fiz? Desde 2009 eu comecei a estudar. Aí eu fiz o seminário, depois fiz um bacharel em teologia, depois fiz uma pós-graduação, fizemos o mestrado pelo SEMISUD e agora estamos no doutorando pelo programa do PTS da Universidade de Lee. Eu e mais 7 brasileiros. De forma que a Igreja de Deus abriu essa porta educacional. Uma coisa interessantíssima é que a Igreja de Deus é uma instituição pentecostal, mundial, mas que prima muito pelo bom preparo dos seus ministros. E nós temos muitos ministros bem preparados. Aqueles que ainda não são, talvez em razão de que não tenha um seminário próximo, não tenha acesso à internet, porque nós temos plataformas das mais diversas, facilitando a educação teológica dos nossos pastores. Ou seja, nós na Igreja de Deus temos espaço para aprender e crescer, não é verdade, pastora? Com certeza. O nosso seminário lá de Goiânia e os regionais, porque também em Brasília nós temos um seminário maravilhoso com o nosso diretor, que é um jovem. Deixa eu puxar a sardinha para minha área também, né? Temos vários jovens. Há vários jovens destacando, né? Muitos jovens, Bispo Samuel, Bispo Bruno. Bispo Bruno aqui também. Eu lembro que em 2015 fui mandado para ser o representante do supervisor na Bahia, um menino de 28 anos de idade. Quando eu cheguei lá eu pensei, o que o pastor Pedro fez, né, para mandar para ir para lá, confiando no jovem. Então, jovem, você que está nos vendo hoje,
tem espaço para você, há ambientes de preparação e ambientes de envio. Eu acredito que toda a igreja local e a instituição tem portas de entrada, portas de preparo e portas de envio. A igreja de Deus está muito bem capacitada para esse tipo de trabalho. Bispo Pedro, para a gente poder encerrar nossa conversa aqui, que está maravilhosa. Por favor, editor, coloca um A aí no final para a gente poder, dar aquele clima aí. Por favor, dá uma palavra para nós, pastores. Estamos em um tempo de pandemia, e que isso é sem precedentes na história do mundo, não na história da igreja, porque a igreja ela passou por tudo isso, por coisas piores até, e ela continua de pé e fiel ao Senhor. Mas na nossa história recente, nós não tivemos esse desdobramento, e os líderes que estão aqui hoje, o Senhor, o nosso líder nacional, o Bispo Divino, nunca passaram por isso, porque não é do nosso tempo as pestes antigas, e nos tocou um momento muito peculiar para viver. E sei que muitos pastores estão passando dificuldades, outros rompendo em fé, mas eu gostaria que o Senhor deixasse uma mensagem para toda a pastoral, para toda a igreja de Deus que nos acompanha nessa nossa programação, nas nossas redes sociais. E logo após, claro, o seu recado, oremos juntos pela nossa querida igreja de Deus e também para o Brasil. Muito bem, Bispo Bruno. Eu só quero dizer a todos os pastores, ministros, que você é um herói anônimo, talvez para os homens dessa terra, mas você não é desconhecido no céu. Você é a pessoa que Deus separou para esse tempo, e você está exatamente no tempo e no lugar que Deus preparou para você. Este ambiente, por mais que ele se mostre hostil e desfavorável, é o ambiente o qual Deus já preparou para você estar presente nesse cenário, porque é um cenário que antecede a volta de Cristo, mas também é um cenário que está se preparando para receber o anticristo. E Deus conta com você, pastor. A nossa denominação completa 134 anos de fundação, um percurso de glória, de vitórias. Entretanto, estamos sendo desafiados agora, nesse tempo, a mostrar a razão da nossa fé. E eu conto com cada um de vocês, para que se levante a cabeça como um grande exército, e nós formemos uma unidade espiritual, oremos um pelo outro, ajudemos um ao outro, sirvamos a esse mundo pregando o Evangelho enquanto podemos pregar, e Deus espera tudo isso de você. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, o teu ministério, a tua casa, que tudo vai bem e que você seja exitoso no teu ministério, em nome de Jesus. Amém? Vamos então dirigir uma oração para toda essa nossa audiência que nos acompanha, e já deixar para cada pastor e pastora que nos acompanha: hoje é o seu dia. E nosso desejo de toda a região do Distrito Federal, e em nome do supervisor, também eu como secretário regional, quero dizer que vocês são peça fundamental na obra e na missão de Deus que nós estamos cumprindo. Nosso amado supervisor, pode nos dirigir em oração? Amém. Maravilhoso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por este evento, por esta reunião, por essa oportunidade que temos de poder entrar na casa de tantas pessoas e levar essa mensagem. Pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos, primeiro para perdoar nossos pecados, nossas iniquidades, segundo, para levantar o caído e o que está fraco, e em terceiro, para derramar uma unção sobrenatural sobre a tua igreja, principalmente aqui no Brasil, para que nós sejamos empoderados por esta unção e possamos cumprir a missão até o fim sem recuar. Pai, dá-nos força, aumenta cada dia a nossa fé, provoca uma unidade no meio da tua igreja e levanta o teu exército para que nós possamos continuar vencendo, porque a tua igreja é mais que vencedora e ela marcha triunfante na força que vem do céu. Muito obrigado, Senhor. Te damos louvores e graça por pertencermos a esta denominação séria, que faz um lindo trabalho em prol deste mundo perdido. Muito obrigado pelas pessoas que colocou ao nosso lado, que estão ombreado conosco nessa atividade de evangelizar e de fazer missões em toda a parte do mundo. Graças te damos, em nome daquele que vive, governa
e reina para todo sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Pastora Maria, dá uma saudação final para a gente aí. Olha, eu quero deixar aqui meu incentivo para você que é pastora, para você que é jovem aí, que está aspirando, né, o pastorado, e que o Senhor te abençoe. Deixa o Senhor falar com você. Vem para essa obra, porque a obra é grande e os obreiros são poucos. Vale a pena, se entregue. Estamos aqui para te ajudar no que for possível. Amém, maravilha. Pessoal, essa noite é para você, povo deusiano. Que Deus abençoe a cada um de vocês, aonde vocês estiverem, em suas casas, andando por aí, que a bênção do Senhor esteja sobre você. Então, um tchau, tchau para vocês. Deus abençoe de maneira poderosa. Parabéns, pastor deusiano e igreja de Deus. Hoje é o nosso dia. Tchau. Então receba o nosso carinho. 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 Esse dia deve ser comemorado com ações de graças, pois cada pastor representa um povo cuidado e alimentado pela palavra de Deus. Em nome de toda a família deusiana, feliz dia do pastor. 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 Almejo ver o Rei, vindo me encontrar. Toda dor e sofrimento um dia cessará. A hora em que Ele virá, sobre terra e céu, sobre terra e céu, todo olho verá. Almejo